Bom dia, bom dia, bom dia! Saudades que eu estava, gente. A gente está fazendo a leitura desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas antes da gente entrar no livro, eu venho trazer uma reflexão. Do quão importante é você criar hábitos que te levam para o que você deseja e sustentá-los. Ontem eu estava conversando com duas moças que elas queriam emagrecer. Só que o que acontece? A pessoa entra em uma dieta... Bom dia, querida. Ela entra em uma dieta, emagrece, só que ela não sustenta esse hábito alimentar. Tô dando um exemplo, isso serve para todas as áreas da vida. Ou ela não sustenta uma atividade física. Então ela se sacrificou, o olhar dela foi muito desafiador, ela quis aquele resultado, só que depois ela voltou a ter os hábitos que ela tinha antes. Quando essa pessoa faz isso, ela volta a ter o corpo que ela tinha antes. A pessoa que não estuda, ela volta a ter a mentalidade, ou a procrastinação, ou o que for. Então, vamos lá. O teu hábito alimentar hoje te dá o corpo que você tem hoje. O hábito de um outro corpo, de uma outra forma, de outra coisa que você quer, você precisa ser transformado naquilo. Então, não basta só, eu vou fazer, vou me esforçar para algo e tem um resultado e acabou. Não, quando você para de fazer, você regride. E o mesmo acontece com um projeto que você tem, que você quer trabalhar com tal coisa, você quer se desenvolver profissionalmente, você quer fazer mais dinheiro. Então entenda que você vai precisar ter constância. Então, inclusive, o que eu tô falando, ele casa muito certinho com o Provérbios de hoje. Deixa eu achar o provérbio aqui. Então, a questão da preguiça, de não fazer. Então, um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar e virar a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Então, essa história, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer a comida que eu preciso para eu emagrecer, ou sei lá o quê. Enquanto você não dispor de esforços para que você consiga, que você tenha aquilo que você deseja, você não vai ter. E não adianta, eu fiz uma semana, na outra eu não faço. Não funciona, é constância. No capítulo que a gente vai ler hoje, que é um capítulo bem pequenininho, mas que de suma importância, ele vai falar de você persistir, de fazer esforços. Por quê? Porque no esforço você aprende, você é testado, tudo que a gente não dispõe de esforço, a gente chama de entropia psíquica, né? Ele tende ao caos, ele não vai em direção ao que você deseja. Então é importante que você saiba para onde quer ir e o que você tem que fazer diariamente, ações pequenas, para que você conquiste aquilo. Porque se você não visualiza um resultado maior, você não vai acordar mais cedo para treinar, você não vai acordar mais cedo para estudar, você não vai dedicar um tempo a fazer um relacionamento. Não, por quê? As pessoas têm uma tendência a ser egoístas, a pensar em si, no seu bem-estar. Então, a busca pelo bem-estar, pelo prazer, ele dá no longo prazo. Eu quero comer isso agora, mas aquilo ali. Não, agora eu quero festar e sei lá o quê. Isso te distancia do relacionamento que talvez você queira. Então, a gente precisa olhar o todo para entender o que você tem que fazer agora, do pequenininho. Porque é do pouquinho que você tem um grande resultado. E pela constância. Então, bora lá. Capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo bem pequenininho, mas que vale muito a pena. Então, o último princípio que a gente viu é chamar as pessoas pelo nome. Porque não tem nada mais gostoso do que você ser chamado pelo nome ali. Quando você está numa conversa, quando você está conhecendo alguém, porque isso reflete o quê? Que a pessoa lembrou de você, que a pessoa prestou atenção em você. Então, um modo fácil de ser um bom conversador. Faz pouco tempo, recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York. E lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes com um botânico e eu achei fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas, experimentos para desenvolvimento de novas plantas, além de jardins internos. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas.
Então, como eu disse, nós estávamos no jantar. Lá devia haver mais de uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite, despedi-me de todos e retirei-me. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito estimulante. E vamos ver o porquê que a pessoa achou isso dele? Eu era isso, eu era aquilo, e terminou dizendo que eu tinha sido a prosa mais interessante da noite. Uma prosa interessante, eu? E porque, afinal de contas, quase nada disse. Então, nada poderia ter dito se eu tivesse querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica quanto da anatomia de um pinguim. Então, o que ele fez? Ele deixou o outro falar. Mas fiz o seguinte, eu ouvi atentamente. E o que é ouvir atentamente? O que normalmente as pessoas não fazem. Você sai com alguém, você está com um familiar, um cônjuge, namorado, filho. Você está escutando, tá, mas é um olho no gato, outro no peixe. É o celular que não sai da mão. Não, dê atenção plena. Rafa, mas eu estou o tempo todo ali, o tempo que eu posso, estou com o meu filho. Mas você realmente está com ele, que não seja o tempo todo, gente, mas é 15 minutos. Qual o tempo você consegue? Sem telefone à mão. Quando você sai para jantar, repare em restaurante. É nítido. Casais que se dão bem, casais apaixonados, casais que estão iniciando um relacionamento. E esses casais que estão há muito tempo juntos, que o relacionamento não tá ruim, mas também não tá bom. Repara como que o negócio funciona. Repara a mesa de restaurante. Os casais novos, apaixonados, não estão olhando no outro. E, sabe, atento, escutando tudo. Um bom ouvinte. Repara às vezes que a gente que tá há um tempão e que o negócio tá meia boca, assim. Tá um olhando pro outro, tá olhando pro lado, tá mexendo no telefone e não tá olhando no olho do outro. Então perceba a diferença. Bom dia, querido. Então perceba que o que não é só você achar que você tá escutando, é ouvir. É dedicar o seu tempo para prestar atenção no que o outro tá falando. E isso faz o outro se sentir importante, fazer com que ele sinta que você tá prestando atenção nele. Do contrário, você vai gerar o efeito contrário. Se você estiver ali prestando atenção, mas tá aqui no telefone. Nossa, eu tô numa reunião, preciso resolver um negócio. Nossa, preciso responder um cliente. Nossa, mas é uma amiga, preciso responder. O outro, ele não vai sentir isso de você, que você tá prestando atenção nele, que o que ele tá falando é importante, que ele é importante pra você. Não é ele, a pessoa não associa que a conversa não é interessante. A pessoa sente o quê? O outro não está me dando valor. Então as pessoas tendem a tomar pra si a dor. Então o que essa pessoa fez, que ele foi elogiado e que foi a pessoa mais interessante, isso e aquilo? Então ele ouviu atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. Então realmente esteja interessado no outro. E ele sentiu isso. Por quê? Porque antes da tua voz chegar, das tuas ações, do fazer chegar, chega a tua intenção, chega a sua energia, é sensível. Você sente quando você chega perto de uma pessoa e você acha que essa pessoa tá te desejando mal, mesmo que ela não tenha falado nada. E os outros também sentem isso. Então, seja verdadeiro nas tuas intenções. Seja verdadeiramente interessado e não interesseiro. Porque a gente vai para o princípio bíblico, é dar para receber. Então ele sentiu isso, que ele estava interessado nele, no botânico, né, na conversa dele. E naturalmente isso lhe agradou. Essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Como o contrário também é verdadeiro. Você não prestar atenção, ficar mexendo no telefone e não estar ouvindo, não deixar o outro terminar de falar, isso o outro sente o quê? Uma falta de respeito. Poucos seres humanos... escreveu Jack em Strangers in Love. Estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Aí ele fala, eu fui sincero em minha apreciação e generoso no meu elogio. Fali. Normalmente as pessoas têm uma tendência ao quê? A falar o que não gostam. A falar o que o outro tem que fazer diferente. A falar no que o outro está errado. E não valida, não elogia. A gente já viu sobre isso, né?
Então, o que é transformado? Você acha que é o outro que vai ser transformado, que a atitude do outro que é diferente, que o meio é diferente para que o seu resultado, para que a sua ação seja diferente. E não é o contrário. Você é transformado, o seu jeito de ver, sua percepção. E por que às vezes as coisas se repetem? Porque você não aprendeu o que você tem que aprender com aquilo ainda. Então por que ai gente, a pessoa não me escuta, ai a pessoa não sei o que lá, o relacionamento é assim, ai meu filho tá desse jeito. É o universo te dando uma nova oportunidade para que você aprenda algo em você, para que você transforme algo em você, porque a partir daí as coisas sejam transformadas. Eu já falei numa outra live que é como se fosse são séries de escola, que enquanto você não aprende a lição, você não passa de ano, você não passa para a próxima. Então, aquelas coisas que estão se repetindo na sua vida são uma oportunidade que o universo te dá para que você aprenda o que você não aprendeu. E como às vezes você fala assim, ai, eu quero ser o CEO de uma grande empresa, eu quero não sei o que lá. Como que você vai chegar nesse nível se às vezes você ainda está com dificuldade em lidar com um negocinho desse tamanho? Ai, a pessoa que não me escuta, a pessoa que é grosseira, a pessoa que não me valoriza, a pessoa que causa encrenca. Isso com 1, 2, 3 pessoas. Imagina quando você tem centenas de pessoas para você ajudar a gerir. Pensa que a competência que você tem que ter, tanto técnica quanto emocional, ela é muito maior. Você tem que treinar as suas habilidades. E como que você treina as suas habilidades? Passando pelos desafios. E não é a situação em volta que é diferente. É você que cria aptidões para resolver aquilo. Então, entenda que você está com um problema com 1, 2, 3, 4 pessoas. Maravilha, é o universo te mandando para que você aprenda com aquilo, para que mais para frente você consiga, quiçá, ter muito mais pessoas para poder gerir e contribuir com a vida delas. Mas para que você consiga fazer isso, você tem que ter criado aptidão em você primeiro. Então disse-lhe que estava imensamente entretido com sua conversa que me instruía, e era verdade. Ou seja, ele vai falar aqui, era tal coisa, e era verdade. Então ele está mostrando o quê? Ser sincero, ser verdadeiramente interessado. Disse-lhe que gostaria de vagar com os campos com ele, e de fato eu gostaria. Disse-lhe que gostaria de vê-lo novamente, e queria mesmo. E a pessoa do outro lado, que foi escutada, isso gera nela um genuíno desejo que isso aconteça, de querer estar com essa pessoa. Porque na visão do outro, é uma companhia agradável. Por quê? Porque as pessoas querem falar de si, dos seus problemas, das coisas que gostam de falar. E você gosta, pensa em você, quando você está com alguém, que você está conversando, você gosta de falar das coisas que você gosta, do que faz bem de você, das coisas que você fez. Isso é natural. Só que a gente tem que entender novamente, eu já falei hoje, vou falar de novo, é de princípios. É dar para receber. Então, seja em qualquer âmbito, bem-vinda, minha linda, seja em qualquer âmbito, seja profissional, seja relacionamento, seja com pais e filhos, seja um bom ouvinte. Por mais que o outro esteja num momento de fúria, quando você consegue manter a sabedoria, manter a calma, escutar com atenção, o outro tá se queixando, tá me ofendendo, não. Às vezes ele tá num momento de dor, mas aprenda a receber o que o outro está te passando como a forma que ele tá percebendo uma situação que ele tá sentindo. Vou dar um exemplo simples que pode ser transformador na sua vida. Eu fui no salão semana passada, gratidão, querido, pra você também. Bom dia, meu amor. E eu tava conversando com uma pessoa e ela queria ficar quieta, mas tava naquela amargura. Uma pessoa fez um comentário e ela acabou falando o que tinha acontecido, que na verdade o marido dela tinha saído de casa no dia anterior, que ele não tinha sido egoísta, que não pensava nela, que ele fazia aquilo, que ele se achava isso, que se achava aquilo, e ela foi me contando a história. Que ele reclamava, tal, que ele queria que ela fosse diferente, que ela não seria, porque era o jeito dela, porque ela era assim com todo mundo, e que com ele era muito tá. Então, algo importantíssimo, que foi um ponto de virada na minha vida, e que pode ser na sua também. A gente já fez a leitura desse livro, inclusive, que é as 5 Linguagens do Amor. Por quê? Porque a maioria das pessoas demonstra amor pelo jeito que você recebe. Então, pra mim é normal brincar e fazer isso. Cuidado com as brincadeiras que diminuem os outros. Toda brincadeira que diminui o outro não é uma brincadeira. Só tô tirando sarrinha pra descontrair. Não, não existe. Tá? Você não sabe a dor do outro como o outro recebe. E como o outro recebe o amor. Então, às vezes, sai do seu umbiguinho,
de achar que você é o centro do universo, que é o outro que não está te valorizando, lembra do princípio, que é dar para receber. Então, o que aconteceu nesse caso? Ele se queixava, ele estava reclamando, ele era não sei das quantas, que ele tinha um ego muito grande, que ele queria ser validado, que ele chegava para ela e falava assim, mas me elogia. E ela recebia isso como sem dar valor para isso. E o que essa pessoa, que por mais que fosse no momento de briga, que ele talvez não tivesse a sabedoria para falar, ele estava dizendo o quê? Olha, eu estou precisando disso e você não está me dando. Então, preste atenção nas críticas dos outros e pare de tomar isso como crítica, como algo destrutivo. Passe a olhar como algo, olha, um feedback, olha, eu estou precisando disso e eu não estou recebendo. Então, enxergue o outro, aprenda a escutar, a ouvir o outro. Porque quando você escuta com verdade a hora que o outro fala, olha, me valida, me elogia, isso é a linguagem do amor do outro. É o que ele está dizendo, olha, eu não estou me sentindo reconhecido aqui. E você, vamos pra lá, você quer estar em um lugar, você quer estar ao lado de pessoas que você se sente acolhida, acolhido, que você se sente amado, ou do lado que a pessoa só quer falar dela, só quer o sujeito dela e não se empenha em nada pra te fazer feliz, te dar bem-estar. Porque, gente, o amor é amar como o outro deseja ser amado. É amar como o outro recebe amor. E não como você, o jeito que você é. Já tem até uma publicação no feed, né? Síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, e vou morrer assim. Não é assim que funciona. O universo apresenta pra gente relacionamentos, pessoas, circunstâncias, para que nós sejamos lapidados, para que a gente seja transformado, para que a gente aprenda a vibrar no amor e na alegria. Porque Deus é o quê? Quando a gente faz da mecânica quântica, Deus é amor e alegria. Então, por mais desafiadora que possa parecer uma circunstância, ela se apresentou na sua vida para que algo em você seja transformado e que você aprenda com ela. Bom dia, minha linda. Que você aprenda com ela e que tenha comportamentos que vão vibrar no amor e na alegria. Que você vai fazer com que o outro se sinta amado, importante e valorizado. Não necessariamente existem relacionamentos muito tóxicos, pessoas, inclusive às vezes familiares, que você precisa do tal do temporalidade e espacialidade. Mas que é o quê? Você ama e se preserva para que você aprenda a lidar com aquilo. Porque as pessoas têm esses emocionais também. Mas amar o outro tá na Bíblia. As pessoas confundem o amar e o gostar. O gostar é quando você gosta de alguém, a companhia te faz bem, você vê algo produtivo naquilo, que um incentiva o outro e tá tudo bem, eu gosto e eu quero ao meu lado. Só que muitas das vezes, nesse processo de evolução, de autoconhecimento, de transformação que você passa, que eu passo, você pode achar que o problema é só o outro. É o outro que não está me valorizando, é o outro que não sei o que lá, eu já faço, eu sou legal, eu sou não sei o que lá, quem tem que mudar é o outro, não sou eu. E vamos lá, enquanto você tem essa mentalidade pequena, mesquinha, egóica, as coisas continuam se repetindo na tua vida. A dor vem, então é um processo de autoconhecimento. Só que como você... Aí tá, você fala assim, Rafa, eu já entendi que quem se transforma sou eu. No começo do processo, por mais que você fale isso racionalmente, te traz aquele desconforto que eu sei que eu passo, já passei por isso. Mas é a sua transformação. Só que como você cria a aptidão de observar o outro, se você ainda não consegue fazer isso com você? Então, o outro fez com que eu me sentisse assim. Não, não foi o outro que fez com que você se sentisse assim. O outro te apresentou algo que entrou em ressonância com algo que já está presente em você há muito tempo. A forma com que você se enxerga, a forma com que você sente em relação às coisas, a forma que você acredita que são as relações, que é o profissional, que é o quanto você é capaz de fazer dinheiro ou não, o como é o seu corpo. Tudo é informação. Tudo tá aqui. Então, o que precisa ser transformado é o seu pensar, é o seu agir, é o seu permitir olhar para dentro. Não é o outro que fez, é o que eu estou sentindo.
Porque isso cria sua realidade. A forma de você pensar, de você agir, cria circunstâncias. A forma de você conseguir se perceber, isso daqui, por que que eu fiquei irritada com tal coisa? Foi fulano que fez. Não. O que em você bateu, doeu, não é teu, né? Qual o sentimento presente? Em quais outras circunstâncias esse mesmo sentimento está presente? Qual é o tamanho do seu ego para achar que o outro tá fazendo para te magoar? Não, será que o outro não tá sentindo magoado por você? E que o outro não tá sabendo lidar? Então é sair do próprio umbigo e passar a olhar para fora. Olhar, enxergar os outros com verdade, perceber os outros pelo ponto de vista do outro e não embasado nos seus julgamentos. Entende a diferença? Só que é tudo muito junto e ligadinho. Então, enquanto a sua cura é a cura dos relacionamentos. A sua cura é da forma de ser, gente, cuidado com as músicas. Rafa, mas é gostoso. Fiz publicação sempre, né? Tem publicação, acho que no feed. Eu faço publicação, praticamente todas as lives eu falo. Eu já falei várias vezes do meu processo de transformação das minhas músicas. Porque, gente, eu era guria que gostava do sertanejo o tempo todo. Rafa, mas eu não tô nem prestando atenção. Rafa, o jornal tá ali, tudo horroroso, mas não tô nem prestando atenção. Cuidado. Por quê? Não, minha vida tá maravilhosa, isso não tem nada a ver com a minha vida. Deixa dar uma desgranhada nas coisas pra você ver pra onde que vai o seu comportamento. Ele vai pra aquele pensamento, aquela história ruim da música. Então, tudo que a gente pensa, a gente sente, nos gera produção bioquímica. Que isso te traz felicidade, angústia, sensação de capacidade, de que você é incrível, de que as coisas são belas, que você se sente amado por Deus ou não. Então, cuidado com os conteúdos que você consome. Cuidado! Quando eu comecei a mudar as minhas músicas, não foi porque eu quis. Porque o seu querer, ele está ali juntinho com o que você já está acostumado a fazer. O seu querer pela comida já está acostumado pelos seus vícios de comida. Pelo excesso de doce, de fritura, de tranqueirada. O seu hábito musical, que você gosta de escutar, é o que você já conhece. Que são as músicas que você já estava escutando. O que você costuma falar é o que você já está acostumado a falar. Que são assuntos, são coisas, pessoas, fofocas, brincadeirinhas, ou são coisas construtivas. E o que parece pequenininho, ele te gera um resultado grande. Só que você, por tão simples que parece ser, muitas vezes você não enxerga isso. Então aquela música desgranheira, os assuntos inadequados, estar ao lado de pessoas que falam de pessoas que reclamam. E o detalhe é, se você está com pessoas assim, é porque o seu comportamento também é assim. Então, se você ficar fazendo só o que você quer, a sua vida não muda em nada. Você precisa dispor de energia, dispor de empenho para criar novos conhecimentos, para criar novas habilidades, para você criar novos relacionamentos, para você ser interessante, para você aprender a ouvir. Porque o que acontece? É muito mais gostoso quando você tá nessa mentalidade ainda, às vezes menorzinha, mais mesquinha, que é o quê? Eu quero falar sobre mim. Só que lembra o que a gente tá vendo? As pessoas querem falar. Mas então, para que você seja interessante no ponto de vista do outro, é você escutar, é você ajudar, é você contribuir. Só que normalmente você quer o quê? Normalmente as pessoas querem o quê? Eu quero ser ajudada, eu quero ser escutada, eu quero ser acolhida, eu quero me sentir amada. E o meu cônjuge não está me fazendo sentir amada. Mas será que ele está se sentindo amada por você? Ou amado por você? Eis a pergunta. Mas ele que não valoriza. Ele que não faz isso. Porque eu faço a minha parte. Você faz a sua parte no seu ponto de vista. Agora vamos lá, 5 linguagens do amor. O que você oferece pra ele ou pra ela é a forma que ele recebe. E, gente, não adianta. Mas o que eu faço, eu me empenho. Se a linguagem de amor principal do outro não for atendida, não adianta você querer oferecer o mundo para essa pessoa, que ele não, ou ele ou ela não vai se sentir amado. Eu não sei porque o assunto mudou tanto, mas tudo tem um porquê. Então, preste atenção no outro. Eu falando agora que mudou tanto, mas se for ver, não mudou não. Porque o quê? Quando você é um bom ouvinte, você presta atenção no que o outro está falando,
você consegue devolver, você consegue falar, você consegue demonstrar carinho pelo outro, e muitas vezes não é nem falando. Tá? Então bora pra cá de novo. Então, ele prestando atenção no que o outro estava falando, ouvindo com atenção, estando realmente interessado no outro, ele conseguiu com que o outro julgasse que ele tinha uma boa prosa. Mas, na verdade, ele mal falou, né? Então, não foi uma prosa, foi o quê? Uma companhia agradável. E isso gera no outro o quê? Uma vontade de querer estar com o outro, querer estar com você quando você faz tem esse tipo de comportamento. E qual o segredo, o mistério de uma entrevista comercial curada com êxito? Então tá, ele estava falando de um relacionamento, foi num jantar. Mas o mesmo princípio, ele serve para relação de amizade, familiar e para o comercial também. Então ele fala o quê? Não há mistério acerca do sucesso nos assuntos comerciais. A atenção exclusiva para a pessoa que estiver falando é muito importante e nada mais é tão lisonjeador como isso. Você está realmente prestando atenção no que o outro está falando. Então eu conheço comerciantes que desejam alugar espaços caros, comprar artigos com economia, arrumar suas vitrines com arte, gastar centenas de dólares em propaganda e contratam empregados que não possuem o senso necessário para ser bons ouvintes. Empregados que interrompem constantemente os clientes, muitas vezes contradizendo-os, irritando-os, o que apenas consegue levá-los para longe da loja. Então percebe que é para todas as áreas você escutar realmente o que o outro está dizendo, não interromper a fala do outro no meio do caminho, porque você está dizendo que, olha, o que eu vou falar é mais importante do que você está falando. Percebe o recado inconsciente que tem disso? Tá com seu filho, ele tá bravo. Não, mas não vou, deixa falar, mantenha a serenidade. Aí ele vai falar mais pra frente o quê? Eu entendo o seu ponto de vista, eu concordo com não sei o que lá. Aí você, beleza, aí você falou, olha, eu estou entendendo o seu ponto de vista. Mas olha, mas antes de dar um contra-argumento, né? Você concorda com o outro. Fala assim, eu concordo, eu entendo. Ou seja, você está falando o quê? Eu prestei atenção e eu estou concordando com você. Agora você escuta a pessoa e fala assim, não, mas não sei o que lá. Não, bem, por mais que o que você for falar tenha uma outra explicação, um outro ponto de vista, não fale não. Fala assim, eu entendi o que você está falando. Eu entendo. Você vai perceber que o resultado final ele é muito diferente. Porque a pessoa vai entender que você prestou atenção nela e que você concorda com ela. Então ela tá com a razão, acabou, ela não tem que brigar mais. Mas aí você vem com um argumento e diz, mas com sabedoria, com bom senso, com um tom de voz agradável. Percebe a diferença? Então bora lá. Ouvir é um fator importante tanto em casa quanto no trabalho. Então ele vai falar do agressor crônico. O que é aquilo? Às vezes você tá com um cliente que tá no veneno, o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, que tá... Então ele chama aqui de agressor crônico. Então o agressor crônico, mesmo o mais violento crítico, mostrará mais tolerância e calma diante de um paciente simpático ouvinte. Um ouvinte que se mantém em silêncio enquanto ele fala os defeitos, as críticas. Então, ilustrando, né? Ele vai falar aqui do exemplo de um cliente de uma companhia telefônica que estava totalmente insatisfeito, abriu processos e criticava tudo quanto é lugar e tal. E a empresa mandou um mediador, um bom ouvinte para solucionar esse caso. Então esse mediador ele foi várias vezes nesse cliente e escutou com atenção, com sabedoria, com calma, deixou a pessoa falar, desabafar, e às vezes o tom da pessoa. Só que o que acontece? Existe um negócio, gente, chamado rapport, tá? Então pensa assim, você tá numa conversa com alguém, numa briga com alguém. Alguém tá ali e tá querendo brigar e sei lá o quê. E essa pessoa começa a erguer o tom e começa a... Aí você vai e ergue o tom também. Aí o outro ele fica mais furioso ainda e ergue o tom, vai dando uma briga danada. Agora, se o outro tá gritando, bravo, aí você escuta e você fala num tom mais baixo. O outro ele pode às vezes vai estar falando mais alto, mas aí ele vai estar falando um pouquinho mais baixo. E você mantém a serenidade. Aí o outro vem, ele vai baixando, a gente vai igualando o tom, igualando as vibrações. Mas você tem que ter sabedoria para aguentar, segurar a tua bola. Porque normalmente você vai falar o quê? Me ofendeu, eu vou ofender. E vou pagar na mesma moeda, e vou dar... E não funciona. Então, esse mediador, né? O que ele fez? Ele deixou o desagradável rapagão deleitar-se vomitando a sua bilis, né? Parênteses, né? Porque vomitando todo o seu veneno, estando bravo.
Então o homem da companhia telefônica ouviu e apenas disse: sim, o que eu te falei agora? Quando alguém for falar, um cliente, o outro, o cônjuge, o filho, não fala não. Não corta o outro no meio do caminho, deixa o outro desabafar. Porque ele tá engasgado, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer, a pessoa tem necessidade de falar algo, estão prestando atenção, eu tô precisando falar. E mesmo que você vai dar um argumento contrário, um outro ponto de vista, nunca comece com não. Porque o não, você vai estar rejeitando tudo que o outro falou. Diga: eu entendo. Sim, eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendi o que você está falando. Você tem razão. Mas tal. E, gente, nem sempre as coisas... O melhor resultado é o você achar que está ganhando a briga. Ele vai dar um exemplo aqui de uma conta numa empresa. Ah, eu vou... Não, o outro realmente está devendo, tem que pagar. Às vezes você vai perder o cliente, às vezes é maldade do outro. Então, às vezes, você pode achar que está perdendo algo, mas você vai estar ganhando algo muito maior. E a gente vai ter um exemplo aqui sobre isso. Então, o que esse mediador fez? Ele escutou e disse sim, e mostrou-se simpático às reclamações do outro. Então, ele falou assim: tá, deixa eu escutar, deixa eu entender seu ponto de vista. Só que, normalmente, você quer entender o ponto de vista do outro. Normalmente, você quer fazer com que o outro entenda o seu ponto de vista, porque você já tem a verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. As pessoas têm percepções diferentes. Então, nesse caso do relacionamento que eu tava falando, que a moça tava, o esposo tinha acabado de sair de casa, que ele tava reclamando porque ela era super querida, porque ela ajudou a transformar a vida dele, que ela isso, mas que ele ficava reclamando, que ela não elogiava ele, que aquilo era ego. Não, isso é o ponto de vista dela, mas e o ponto de vista dele? O ponto de vista dele é o quê? Ela não teve a sabedoria até então pra entender, mas a linguagem do amor dele era o quê? Validação. E ele não tava se sentindo amado por ela porque ela não oferecia o que ele recebia de amor, a linguagem principal dele. Então, esse mediador da empresa telefônica, né? Logo que se sentiu o cliente que estava bravo com tudo. Então, logo que ele se sentiu considerado e tratado como importante por um representante da companhia, suas queixas imaginárias se desfizeram como bolhas de sabão. Ou seja, ele tirou as queixas e foi tudo bem, mas para que precisou acontecer? Ele precisou ser ouvido. Então, certa manhã, anos atrás, um cliente insatisfeito entrou no escritório de Júlia, o fundador de uma companhia uma distribuidora de lãs, que mais tarde se tornou a líder distribuidora de lãs no comércio de alfaiatarias. Então, esse homem nos devia uma pequena importância, explicou esse diretor dessa companhia. Ou seja, ele devia um valor alto, né? Um valor importante, expressivo. O cliente negava isto, mas tínhamos certeza que ele estava enganado. Assim, nosso departamento de crédito insistiu pelo pagamento. Depois de receber várias cartas do nosso departamento, arrumou sua bagagem esse cliente e fez uma viagem a Chicago para a empresa. E apressou-se em vir ao meu escritório, não somente para informar-me de que não viera pagar a conta, mas também que nunca mais compraria mercadoria nossa. Porque ele, na cabeça dele, ele estava sendo cobrado por algo que ele não devia. E a empresa insistia em cobrar, porque sabia que ele não tinha pago. Só que aí, o que o diretor fez? Que aí eu falei que muitas vezes você acha que você pode... Ah, não, mas não é justo, eu tenho que ir a ferro e fogo. E muitas vezes você vai perder cliente, perder relacionamentos e haja com mais cautela. Às vezes você acha que você vai perder e, na verdade, você vai ganhar, que foi o que aconteceu aqui. Então, o que esse diretor fez? Ele fala assim: ouvi pacientemente tudo quanto tinha a dizer. Estive tentado a interrompê-lo, mas compreendi que seria má política. Assim, deixei que ele falasse tudo. Quando finalmente começou a esfriar e tornar-se receptivo, eu disse calmamente: quero agradecer-lhe por ter vindo a Chicago falar-nos sobre isso. Fez-me um grande favor, pois se o nosso departamento de crédito aborreceu, também pode aborrecer outros de nossos clientes. E isso seria muito ruim. Acredite-me, estou muito mais desejoso de ouvir isso do que o senhor de dizê-lo isso a mim. Então ele mostrou o quê? Apesar do cara ter ido malhar ele, a apreciação pelo que o outro estava vindo dizer. Ele fez o quê com as palavras dele, com a atitude dele de escutar? Falar: olha, eu te valorizo, eu te vejo, eu entendo o seu ponto de vista. Então era essa a última coisa do mundo que ele esperava ouvir de mim.
Penso que ficou desapontado pelas neiras de ter vindo a Chicago para dizer-me uma ou duas coisas. E aqui, em vez de atracar-me com ele, eu estava agradecendo-lhe. Assegurei-lhe que nós riscaríamos o débito dos livros e pedi que esquecesse disso, pois ele era um homem muito cuidadoso com uma única conta a olhar, enquanto os nossos empregados tinham milhares de outras contas. Por essa razão, havia menos possibilidades dele estar errado do que nós. Então, ele fez o que ele deu a razão para o outro. Então disse-lhe que compreendia perfeitamente como se sentiu e que se eu estivesse no lugar dele, teria certamente sentido da mesma forma. Desde que se decidira não comprar mais de nós, recomendei-lhes outras casas de lãs. Então ele ainda foi e ajudou, entendeu? Não brigou, ainda quis ajudar o outro. Antes, quando ele vinha a Chicago, costumávamos almoçar juntos. Por isso, convidei-o para almoçar comigo nesse mesmo dia. Voltou! Tá certo, gente? Todo mundo me escutando? Manda um sinalzinho aqui. Então, relutou, mas foi ao escritório. E fez um pedido de mercadorias como nunca fizera antes. Voltou para casa com disposições brandas e querendo ser tão justo conosco como acabávamos de ser com ele. Foi examinar suas contas e encontrando uma que não havia sido paga. Enviou-nos um cheque com suas desculpas. Ou seja, quando ele se acalmou, se aquietou, o que ele viu? Ele viu que ele não tinha pago e ele foi lá e quitou essa conta. E fez o maior pedido de todos e ele se sentiu ouvido. E olha que a importância desse comportamento. Mais tarde, quando a esposa o presenteou com um filho, ele deu-lhe o nome desse mesmo presidente da companhia. Então ele continuou cliente e amigo da empresa. Anos atrás, um pobre rapaz, imigrante holandês, ocupava-se depois da escola em limpar as vitrines de uma padaria para sustentar seus familiares. Eles eram pobres e costumavam diariamente percorrer as ruas com uma cesta para catar pedaços de carvão que caíam da carvoaria. Então esse rapaz não cursou toda a sua vida mais de 6 anos de escola. Tornou-se, entretanto, um dos mais prósperos editores de revistas da história do jornalismo americano. E como conseguiu isso? Começou empregando os princípios preconizados neste capítulo. Deixou a escola aos 13 anos e empregou-se como mensageiro da Western Union, mas nem por um momento sequer abandonou a ideia de ter uma educação. Então, ao contrário, ele começou a educar-se. Fato importante que eu falei no começo da live. Ele economizava suas passagens de bonde e deixou de almoçar até conseguir dinheiro suficiente para conseguir comprar uma enciclopédia de biografias americanas. E fez tudo o que em silêncio. O que outro livro que a gente leu? As Leis Dinâmicas da Prosperidade fala. Mantenha o silêncio. Leu a vida dos homens famosos e escreveu-lhes pedindo informações adicionais sobre a infância. Ele era um bom ouvinte. Por quê? Porque ele queria inspiração, ele estava numa fase juvenil e ele queria entender o que eles fizeram para conseguir resultados expressivos e que ele desejava aquilo também. Então ele incentivou as pessoas famosas a falar de si mesmas. E as pessoas querem falar de si. Então esse mensageiro da Western Union estava, em breve, correspondendo-se com a maioria das pessoas mais famosas do país. Não somente manteve correspondência com essas pessoas, como logo que obteve umas férias visitou muitas delas, sendo hóspedes bem recebidos em suas casas. Esta experiência lhe incutiu uma confiança inestimável. Esses homens e mulheres contagiaram-no com uma visão de uma ambição revolucionária da vida. Então preste atenção. O que aconteceu? Ele se relacionar com essas pessoas incutiu nele uma ideia próspera. Então, cuidado com as pessoas com quem você anda. Essas pessoas têm que tipo de mentalidade? Então, muitas das vezes, vai ser importante que você mude o seu meio. E tudo, permitam que eu repita, foi possível apenas pela aplicação dos princípios que estamos discutindo aqui. Então, um jornalista que entrevistou centenas de celebridades declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Ficam tão interessadas no que vão dizer em seguida que não abrem os ouvidos. Então, a habilidade de ouvir permanece mais rara do que qualquer outra boa maneira. E não somente os grandes homens estimam um bom ouvinte, mas as pessoas comuns também. Então, Lincoln fala,
que ele precisava conversar. Então ele chamou uma pessoa porque ele queria conselhos. Mas que na verdade essa outra pessoa não falou nada. Ele só falou, ele precisava falar. E, gente, as respostas que muitas vezes você procura não tá no outro, tá em você. Só que você não consegue se escutar. Então fale, preste atenção no que você está falando. No que você... é uma brincadeira, uma queixa, uma tiração de sarro. Não é assim. A sua brincadeira, ele diz o inconsciente sobre você. E isso cria a sua percepção de realidade, sua percepção de valor. Então, cuidado com palavras que desvalorizam, que diminuem. É brincadeira. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Mas tá vendo, não sei o que lá. As piadinhas para tentar deixar algo engraçado, para satirizar algo. Cuidado, não faça isso. Então, o velho amigo disse, ele pareceu sentir-se mais tranquilo depois de falar, depois que Lincoln falou, né? Ele queria apenas um ouvinte com quem pudesse descarregar-se. Eis o que todos nós queremos quando estamos preocupados. É isso que frequentemente todos os clientes irritados querem, bem como um empregado insatisfeito ou um amigo magoado. Ele quer ser escutado. Então, um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Freud, um homem que o conheceu descreveu sua maneira de ouvir. Então, como Freud escutava as pessoas? Ele fala assim: fiquei tão fortemente impressionado que jamais o esquecerei. Ele tinha qualidades que jamais encontrei em homem algum. Nunca, em toda a minha vida, vi atenção tão concentrada. Não havia essa coisa de agudo, olhar que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves. Sua voz era calma e macia. Como é o seu olhar quando alguém está falando algo pra você? Quando o seu cônjuge está falando algo que você não gosta. Mas eu não falei nada. Isso é aquele olhar... Entende? Então tenha um olhar meigo, tenha um olhar acolhedor. Fala, pode falar que eu estou escutando. Então não havia esse olhar agudo que penetrava a alma. Seus olhos eram meigos e suaves, sua voz era calma e macia. Fazia poucos gestos, mas a atenção que dispensava a mim, seus comentários positivos sobre o que eu dizia, mesmo quando eu me expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que significa ser ouvido daquela maneira. Então, se quiser saber como fazer com que as pessoas corram de você e o ridicularizem pelas costas, ou mesmo que as pessoas te desprezem, eis aqui a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia enquanto outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine, interrompa e fale. Então essa é a receita para as pessoas não quererem sua companhia, essa é a receita para as pessoas não gostarem de você, essa é a receita para que as pessoas falem de você pelas costas. Estou falando que elas estão certas? Mas é o que acontece. Então seja um bom ouvinte, escute com verdade, com atenção, é dar para receber. Você quer ser querido por alguém? Seja querido para essa pessoa. Demonstre real interesse no que essa pessoa está falando na vida dela, nos anseios dela, nos sonhos dela, nos projetos. O homem que só fala de si, só pensa em si, e o homem que pensa somente em si é irremediavelmente ignorante. Não é educado, não interessando o seu grau de instrução. Pesado, e é verdade. Então há momentos que você consegue fazer isso, que eu consigo fazer isso, tem outros que não, mas a vida é treino. Então traga para a consciência e transforme o seu comportamento, porque quando você transforma o seu pensar, o seu agir, o seu resultado ele é transformado também. Não é o resultado que é transformado para que você sinta diferente. Primeiro você pensa, você sente, você faz, e aí você tem um resultado diferente, por constância. Assim, se quiser ser um bom conservador, se quiser ser um bom conversador, seja um ouvinte atento. Para ser interessante, seja interessado. Faça perguntas que o outro sinta prazer em responder. Incite-o a falar sobre si mesmo e sobre seus assuntos prediletos. Lembre-se que o homem com o qual estiver falando está a uma centena de vezes mais interessado em si mesmo, nos seus problemas, nas suas vontades, do que ele gosta, do que em todo o resto. Então, pense tudo isso na próxima vez que iniciar uma conversa. Então, princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Mesmo quando for uma reclamação, acolha. Sempre que você for falar algo, não diga nunca não. Por mais absurdo que possa parecer. Fala, eu entendo o seu ponto de vista.
Sim, eu te entendo. Aí depois disso você pode dar um outro ponto de vista. Mas primeiro você precisa fazer o outro se sentir ouvido, se sentir acolhido. Senão o negócio não vai cessar e a relação não vai ser prazerosa. Você muitas vezes não vai conseguir solucionar uma situação que está em conflito. Seja no âmbito profissional, conjugal, familiar, com os amigos. As pessoas querem ser ouvidas. Bora orar? Finalizamos mais um capítulo. Bora mexer as perninhas. Por quê? Que é importante, lembra das 3 esferas, para que a gente tenha um mental saudável, um espiritual, conexão com Deus. O que é mais palpável nessa transformação toda? O nosso físico. E a atividade física, a música que você escuta, tudo isso, ele interfere no seu bem-estar físico. E que ele é fundamental e que facilita muito o seu desenvolvimento nas suas outras esferas. Na sua qualidade dos seus pensamentos, na forma como você se enxerga, no seu tom de voz, nos resultados que você tem. Então, é importante trabalhar todos, sim, mas sem esquecer que nós somos matéria e cuidar do físico. E é muito importante você gostar do que você vê. Porque às vezes você quer que o outro goste, que o outro valorize, que o outro veja beleza em você, que o outro faça, e você mesmo muitas vezes não está fazendo. Por mais que você fale assim, Rafa, eu tô sim. Será? Você se arruma, o quanto você se arruma, o quanto você tem necessidade de provar que você está certo ou que você está errada, de fazer valer as suas vontades, de se expor. O quanto você acredita que você é capaz e que você merece coisas incríveis. O quanto, em que posição você se coloca quando as coisas dão certo ou quando não dão. Quando você passa por momentos de turbulência. Então, o tempo todo você é testado. O tempo todo você é treinado. Então, evolua e faça a sua parte em todas elas. E não espere a vontade vir. Eu estou com vontade de ir treinar. Estou com vontade de acordar mais cedo. Isso não vai acontecer. Você vai acordar mais cedo se tiver com sono, se tiver com problema. Mas fala assim, nossa, eu quero acordar mais cedo. Não. A vontade pode vir porque você entende que aquele comportamento é importante para você. Que aquele comportamento vai te trazer um bem-estar, que vai mudar a sua mentalidade, que vai te trazer um resultado a longo prazo, que vai trazer um benefício para você. Mas você fala assim, nossa, eu tô com vontade de não comer doce, eu tô com vontade de treinar hoje. Só quando você já tem um hábito muito arraigado, no começo não é. Eu tô há poucos dias sem fazer coisa. Você acha que a minha vontade real era levantar da cama? Eu falo, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou entrar em live. Gente, a vontade, o corpo, a preguiça, não é essa. Só que você faz por quê? Por que que eu busco fazer? Porque eu sei a importância daquilo. Então não é esperar que a sua vontade venha porque ela não vai vir. O que vem primeiro é a sua sabedoria, é o seu conhecimento, é o seu entender de que aquilo é importante para o seu desenvolvimento e você fazer. Não é, eu quero fazer isso. Não, se deixar eu quero comer doce o dia inteiro. Vai fazer bem para mim? Não. Vai levar o resultado que eu desejo? Pro meu corpo, pra minha agilidade mental, pro meu físico, vai ficar mais bonito? Não. Então não é só o que você tem vontade. E essa é um dos motivos da importância, né, do jejum. Jejum é coisa de só para quem faz promessa. Não é. O que o jejum faz com você? Ele faz você aprender a governar o seu corpo físico. Ele faz com que o seu espiritual, o seu mental, ele governe sobre o físico e não o físico sobre o mental. E é treino. Sobre suas emoções, seu jeito, suas reações. Você aprende a governar, tá? Então, bora orar. Fecha sua língua, respira fundo 3 vezes. Eu te rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar aqui recebendo a palavra, tendo os aprendizados, passando por um momento de conhecimento, para que nós sejamos transformados. Pai, olhe com carinho, ainda mais carinho para cada um dos teus filhos aqui. Ajude-os a entender com clareza qual o processo, qual o aprendizado desse momento da vida que cada um aqui tem que ter. Essa situação que parece tão desafiadora. Qual é a solução? O que precisa ser aprendido? O que precisa ser olhado? Com carinho, com amor, com aceitação.
Qual a forma de se enxergar cada um aqui precisa transformar nesse momento? O que precisa ser curado em cada um? Pai, ajude-nos a nos enxergar com os teus olhos, a enxergar as situações com os teus olhos, com um olhar de carinho, de benevolência, de amor, de serenidade. Faça-nos bons ouvintes, para que a gente escute a tua voz, a tua orientação, para que a gente escute os outros, para que dessa forma os outros consigam se sentir amados. Se veja naquela situação que você está julgando como mais desafiadora nesse momento. E se veja escutando, igual Freud, com um olhar sereno, bondoso, generoso, mesmo quando o outro está falando asneira, e você demonstrando carinho e entendendo pelo ponto de vista do outro, se colocando no lugar do outro, tendo sabedoria para ser um bom mediador, para que as situações sejam transformadas, que sejam curadas, para que o outro se sinta ouvido por você. Se veja curando relações, se veja fazendo amigos por onde quer que você passe, fazendo negócios incríveis. Por quê? Porque você foi transformado, porque a sua forma de ouvir as pessoas foi transformada, a sua forma de ouvir a Deus foi transformada. E quando você se transforma, tudo à sua volta é transformado. As ideias brotam, as ideias surgem, seu pensamento ele é criativo, ele é benevolente, ele é amoroso, ele é de doação, suas ações são congruentes, você faz o que tem que ser feito, você presta atenção no que o outro deseja, você resolve o problema das pessoas, e quanto mais você faz isso, mais você prospera, mais sua vida evolui, mais as pessoas gostam de você, e mais você se sente bem em poder contribuir com a vida dos outros. Olha que incrível. Abre um sorriso bem grande, respira fundo. Esfrega as mãozinhas igual criança. Sabe, missão dada, missão cumprida. E é assim que funciona. Então, qual é o detalhe na tua vida? Qual a situação que está te incomodando e você às vezes acha que o problema é o outro? E o que precisa ser transformado em você para que você consiga resolver isso? O que precisa ser transformado em você para que essa situação seja curada? Para que as coisas sejam acalmadas? Entenda que você é o agente de transformação na tua vida. Só você. Deus só faz por você o que Ele pode fazer por meio de você. Então aprenda a orar e aprenda a escutar. Aprenda a escutar o que os outros estão te falando e não como uma queixa. Sim como um ponto de melhoria para você. Pare de tomar como dor. Não é o outro que te magoou, você que se magoou com o outro. Então, para que isso seja transformado, ele é transformado primeiro. E, consequentemente, isso muda. Tá bom? Bora mexer as perninhas, que a Rafinha já tá pronta, vai pro treino. Beijo, gente. Fica com Deus, lindo dia.